espero que vocês estejam bem. Vamos dar início na aula de biologia, como aquilo que eu já fiz semana passada com devolutiva de exercício, tá? Então, eu acredito que seja interessante a gente dar uma devolutiva sobre os exercícios que foram pedidos para realmente tirar todas as dúvidas desse ponto aqui que a gente está estudando, né? Então, a aula é em cima da fotossíntese ainda, então vamos trabalhar o em classe. Então, explicar e fazer um apanhado desses exercícios na aula de hoje. Já para adiantar, já a tarefa já vai ficar o plural, então vamos discutir, falar um pouquinho mais sobre a fotossíntese. Porém, tarefa aí, ó, já sabe já. Entra lá no plural lá e faz lá as atividades respectivas da aula aí. Deixa eu pegar aqui a aula 23 e aula 24. Certo? O em classe aí, tá, da página 266. Vamos trabalhar a primeira questão. A primeira questão ela fala o seguinte: observe a equação simplificada representada a seguir. Temos aí o dióxido de carbono, certo? Mais a água. Então, CO2 mais H2O, certo? Que vai transformar aí em glicose mais água. Então, tem o CH2 aí, o O, tá? Mais o O2. Nessa equação aí, ocorre nos organoides aí que fala denominados. Essa daqui, tá? Que é a equaçãozinha da fotossíntese, só pode acontecer no cloroplasto. Porém, nas alternativas aí a gente vê que não tem cloroplasto. Porém, a gente tem que já ter uma ideia que para biologia, tá? Então existem vários nomes. Então é plasto, tá? Então tem o plasto aí, é cloroplasto, é a mesma coisa, tá? Que para biologia de vez em quando tem vários nomes aí, certo? Então alternativa B de bola, plasto. No exercício 2, tem 3 frascos aí, tá? Então, no primeiro frasco que aparece nas figuras aí, tem o talo verde, onde elimina o oxigênio, dióxido de carbono, certo? Com muito oxigênio, tá? Luz ali. No 2 tem folhas verdes, íntegras e fragmentadas que eliminam o oxigênio, dióxido de carbono à luz, mas muito mais oxigênio. No 3, no frasco 3 aí, tem as partes verdes da planta, caules, raízes, frutos, etc. Então tudo aí. Eliminam unicamente dióxido de carbono. Com base nessas informações que a gente tem em cima aqui preliminar, sendo que os 3 frascos estão recebendo luminosidade, pergunta-se o seguinte. No A, quais substâncias atuam como reagentes no fenômeno que ocorre no 1 e o 2 e não ocorre no 3? Os reagentes daí é a água e o gás carbônico, tá? O fenômeno é a fotossíntese. Então a gente já tem a ideia, a gente está trabalhando fotossíntese. Então o fenômeno que está ocorrendo aí, tanto ocorre no 1 e no 2 e não está acontecendo no 3, porque está sendo unicamente liberado dióxido de carbono. E a gente sabe que na fotossíntese libera oxigênio. Beleza, então 1 e 2, tá? A fotossíntese, certo? Então, fenômeno fotossíntese, água e gás carbônico, certo? O B, certo? O B aí fala que a estrutura celular possibilita a ocorrência desse fenômeno mesmo em folhas picadas, tá? Quem é responsável pela fotossíntese é a organela cloroplasto. Então a resposta é cloroplasto, tá? A C. Que fator físico representado é totalmente dispensável para que o fenômeno constatado em 3 aconteça? O fenômeno observado no 3, aí o que está acontecendo aí é a respiração celular, está liberando dióxido de carbono, está liberando gás carbônico. Então o que acontece no 3 aí é somente, tá, a respiração celular, que dispensa a luminosidade, né? A mitocôndria não precisa de luz, certo? Para fazer o trabalho, tá, de respiração celular. O D,
Que fator pode acelerar a reação do fenômeno observado 1 e não em 3, tá? O aumento de dióxido de carbono aí, ele vai, tá? Ele vai aumentar, tá? A intensidade da fotossíntese. Então, quanto mais dióxido de carbono, mais fotossíntese, tá? Mas não vai ter efeito no 3, né? Porque não é a fotossíntese que está ocorrendo. Então, é o dióxido de carbono que está interferindo, certo? O exercício 3, certo? O exercício 3 aí fala: capacidade certa os organismos realizarem fotossíntese possibilita a quebra de molécula orgânica com liberação de energia contida em ligações químicas. Então, quebra moléculas que são orgânicas aí, liberando, tá? A energia contida, certo? Então vai ocorrer com ligações químicas. Exercício 4, rapidinho aí. Se forem reflorestadas várias áreas ao redor de dentro de grandes centros urbanos, podem-se combater poluentes liberados pela queima de combustíveis fósseis. O dióxido de carbono é um dos poluentes mais abundantes e sua remoção envolve a elaboração de um produto por um evento metabólico. Assinale a alternativa que representa respectivamente o produto, tá, do fenômeno metabólico do processo descrito. Então, no caso aí, como a gente está trabalhando aí, o dióxido de carbono está sendo carboidrato que está sendo utilizado aí. Então, o produto aí nesse caso aqui, tá, para o processo aí, é o carboidrato, um fenômeno aí de fotossíntese. Então, alternativa A, carboidrato e fotossíntese, certo? Então, o 5 tem uma figura aí, tá, de um cloroplasto. Então, o processo fotossintético ocorre em duas etapas, a fase clara e a fase escura, nas angiospermas. Angiospermas são plantas com flores e frutos, tá? A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, certo? Então, observando o esquema dado, é correto afirmar, exceto aí que a fotólise da água ocorre não ocorre. A fotólise é o primeiro processo, a quebra da água para pegar o hidrogênio para poder dar continuidade no processo e liberar o oxigênio para o ambiente, certo? A alternativa B está correta. A liberação de oxigênio ocorre em 2, tá? Então, retirou o hidrogênio, sobrou oxigênio, vai liberar lá na hora que estiver fazendo o ciclo de Calvin, certo? Na hora que ocorre o ciclo de Calvin, a liberação do oxigênio. Então já está corrigido essa daqui. Na fase fotoquímica, tá, da fotossíntese, ocorre a participação da água como doadora de hidrogênio. Acabei de falar isso, né? Então a água ela vai doar o hidrogênio, então tá correto, tá? Então acabei já de responder, já falando na questão aí 5, tá? Então a alternativa A. Assinale incorreta, tá? A questão 7. Em relação à fase puramente química da fotossíntese, fala o seguinte, aí de todas aí falam o seguinte: ela é realizada somente durante a noite. Não, fotossíntese só ocorre durante o dia, só com luz, só com luminosidade, certo? Então isso a gente tem que sempre lembrar. Respiração celular ocorre 24 horas por dia. Fotossíntese só ocorre durante o dia, só quando tem luz, certo? Tudo bem? O 8, tá? O esquema a seguir representa um tipo de processo energético utilizado por alguns seres vivos. Na natureza, esse processo é denominado de... Então, nesse caso aqui, temos o esquema no 8, né? Então, tem oxidação aí, tá? Então, disso daí as substâncias minerais, tá? A liberação de energia com gás carbônico mais água, através aí formando substâncias orgânicas. Como não tem luz e está formando através de gás carbônico e água, que são elementos aí que são inorgânicos, eu estou formando algo orgânico. No caso aí não falo a substância orgânica, mas é a glicose que vai se formar disso daí. É óbvio que sem luminosidade, a única forma que exista na natureza utilizando aí minerais é a quimiossíntese, certo? Então, alternativa B, certo? Então,
Se fosse fotossíntese, seria através da luz. Fermentação não utiliza oxigênio, tá? Então não tem ali a parte aí da oxidação, certo? Então, aí respiração utiliza-se o orgânico para ser feito, não inorgânico, tá? Putrefação é decomposição, tá? Não precisa nem comentar, certo? Então, finaliza aqui. Vocês já sabem que tem o exercício do plural, tá? Então, tem essa devolutiva para vocês aqui das duas últimas aulas, dos exercícios. Façam os exercícios do plural, tá? E tenham aí um ótimo dia. Tchau, tchau.